Jeito nesse porta-mala. Vai ter que caber tudo. Ixi, tem mais coisa. Ai, ai, ai. Puxa, tem mais coisa aqui. Caramba, tem que dar um jeito. Aqui, você tá pra fora, meu filho? Ai, 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 ai. E agora? Tem que ficar isso aqui em algum lugar. Tem que arrumar. Ah! Mas eu vou viajar, até mudei de destino. Eu vou para a montanha dessa vez. Minhas compulsões, que eu não posso deixar essa aqui. Não posso deixar de jeito nenhum. Essa aqui muito menos. Não me abandona. Nossa. Aqui, essa aqui, então eu nem te conto o que é. Não. Não posso ficar sem nada disso. A minha culpa. A minha culpa está pesada ainda, mas tem que carregar ela. Ah, olha aqui o ressentimento. Está um pouco menor, mas ainda está aí. E esse trambolho aqui, hein? A solidão. Você tinha que estar junto. Eu estou fazendo de tudo para não carregar a solidão comigo. Você tinha que estar junto. Pô, que mala, viu? Acredito. Ó, e tudo é culpa dele. Sempre culpei ele. Não adianta. Porque depois disso eu senti mais solidão. Mas sabe de uma coisa? Eu sempre senti isso. Mesmo quando tudo certo, sabe? Quando estava marido perto, um monte de filho, trabalhando, tudo certo, tinha problema para reclamar. Mas ela estava ali comigo. Sempre andou comigo. E eu não sei o que eu faço. Eu tento disfarçar. É festa daqui. É trabalho acolá. As minhas compulsões, que todas vão comigo. Tento. Faço de tudo para não sentir a solidão. De tudo. Já tentei de tudo. Eu não consigo me livrar dela. E aí as compulsões, então é aí que elas aumentam. Porque daí tem que arrumar uma, aí a outra já não serve mais. E aí eu não sei o que eu faço. Tem que carregar tudo. E aí ela vem aqui. Eu não sei nem como me livrar dela. Como é que eu vou me livrar do trambolho desse? Duas cordinhas, pelo amor de Deus, duas cordinhas, não dá. O que eu faço agora? Olha aqui, ó, mais. Dito, viu? Olha, eu sempre faço aquela maior barulheira, mas não adianta, ela tá aqui comigo. É algo assim, uma coisa tão estranha, sabe? Ela não aguenta sair comigo. Aí eu olho. Quando eu vejo, é um vazio. Tem nada aqui, nada. Eu tô carregando. Eu tô colocando uma bala vazia, me conta. Pra que eu tenho que levar você? Se não tem nada aqui dentro. Hã? Pra quê? Me conta. Não tem nada aqui. Coisa. Bom, temos que ir, né? Temos que ir. Eu tenho que fugir da solidão. Esse que é o fato. Não aguento ficar assim. Não aguento, senão eu vou morrer. Eu vou morrer. O jeito é isso aí. Seguir em frente, sabe? Cuidar da vida.
Para fugir da solidão, a gente carrega até aquela mala sem alça, sabe como é, né? Só não dá para sentir tudo isso. E assim a vida vai. Cadê minha música? Sim, é o único jeito. Fazer bastante barulho. Ok. Bastante barulho, vamos lá. Se você pensa que na vida ter defeito de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Diz que a arte imita a vida, né? Então eu tenho visto a Marli a cada domingo aqui e vejo que um pouquinho da minha história, em alguns momentos, tem a ver com o que ela tem mostrado aqui. Talvez você também tenha se identificado. E esse é um recurso que a gente tem usado para comunicar, tratar de coisas tão sérias, tratar de coisas tão profundas. Primeiro a gente descontrai e depois a gente vem acertando no ponto, né? Nessa manhã nós vamos falar sobre a solidão. Mas antes de falar sobre o tema dessa manhã, queria que você... Lisânia fez vários destaques aqui, eu sei que às vezes no meio de tanta comunicação se perde. Mas dentro do seu boletim tem um convite especial também, na mesma semana do Thanksgiving, vai ser uma semana de encerramento do ano, Thanksgiving na quinta-feira com os ministérios da igreja, e na sexta, o Celebrando a Recuperação. Nós vamos encerrar essa série Aliviando o Porta-Malas, com o Sexta Super, um celebrando especial aqui no dia 28 de novembro. Então, você que ainda nunca participou, nunca veio ver como é uma oportunidade. Você quer trazer uma pessoa para conhecer, é uma oportunidade. E de repente você é daquele tipo, mas agora o celebrando, a gente precisa de programa, a gente... Não seja tão crítico, Deus usa diferentes estratégias, diferentes coisas. O que nós queremos é que as pessoas tenham um relacionamento com Deus, se acheguem a Deus e conheçam a graça de Deus. Então, fazer de tudo para alcançar alguns, né? Essa é uma das morais do celebrando, né? Vamos orar mais uma vez? Eu queria que você se desligasse, tirasse todas as defesas, porque às vezes a gente vem para um culto assim pensando, talvez você possa falar assim, para que um carro desse na frente da igreja? Não precisava disso. Precisava ser um padrão mais... Hoje eu falei assim, eu vou pregar. Como é que eu vou pregar? Pensei de vir no mesmo estilo da Marli, eu ia vir de bermuda, tênis, com uma mala nas costas. Eu falei, eu vou chocar demais, né? Eu já sou muito descontraído, eu resolvi vir mais formal. Mas assim, eu queria orar para que nada tirasse a nossa atenção nessa manhã e nada impermeabilizasse o seu coração de ouvir aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Vamos orar? Senhor, obrigado pela maneira como o Senhor tem usado tantas coisas para tocar na nossa vida. E nesta manhã eu quero pedir que, apesar de mim, o Senhor possa tocar no coração desta igreja e nos ajudar a sairmos daqui mais próximos do Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor quer fazer com a nossa vida, o propósito do Senhor para a nossa vida. Que nada, nem o calor, nem o som, nem o ruído, nem a nossa dureza de coração nos impeça de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Você tem o esboço, e eu gostaria de ler 3 versículos para falar um pouco daquilo que Deus pensa sobre a solidão. Solidão, nós vamos entender o que é a solidão. Às vezes a gente tem um estigma de que solidão é quem vive sozinho, quem mora... é o divorciado, ele é o cara que tem a solidão. Quem está casado não tem solidão. Solidão é para quem está desempregado, porque ele não tem mais o convívio, não... Então, quem está num bom emprego, quem é executivo, dono de uma empresa, esse cara está tranquilo, ele não tem esse mal. Nós vamos desmistificar algumas coisas sobre a solidão. Gênesis, primeiro versículo, Gênesis 2:8, eu tenho isso no seu resumo, no seu esboço. Vai sair na tela, mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia, né? Para você ver. Gênesis 2:18. Uma palavra de Deus na criação diz assim:
Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aqui a solidão está falando, aqui Deus está falando na solidão no aspecto família, casamento, relacionamento. Mas o ponto aqui, não é plano de Deus que as pessoas vivam só. Segundo texto, vamos lá para o meio da Bíblia, o livro de Salmos, uma reflexão de Davi. Davi entendendo Deus falando com ele no momento de crise. Salmo 27, vou destacar o verso 10, Salmo 27, bem no meio da Bíblia, verso 10. Salmo 27, Davi estava numa crise e ele começa então a olhar para Deus e buscar de novo a identidade dele em quem era Deus. E o consolo e o conforto, olhando para Deus, ele começa dizendo que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio, quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, ele, meus inimigos e meus adversários aqui tropeçarão e cairão. E aí no versículo 10 ele diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Vamos repetir juntos? Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Quem tem filhos sabe que é quase que impossível um pai e uma mãe abandonar o seu filho. Mas ainda que um pai e uma mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Vamos mais à frente um pouquinho. João 14, verso 18. Uma palavra de Jesus aos seus discípulos para fortalecê-los. Então, a gente viu Deus falando na criação, Davi reconhecendo Deus no livro de Salmos, Jesus falando aos seus discípulos, João 14, o verso 18. O objetivo de fortalecer Jesus, dá uma palavra de encorajamento aos seus discípulos. Verso 18 diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Vamos repetir? Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. A solidão, ela é uma das características mais evidentes, um dos sintomas mais evidentes do sofrimento humano nos dias de hoje. A gente pega a Veja dessa semana, vou mostrar, talvez você já tenha lido. Eu li hoje na página 84, mostrando uma reportagem sobre... Aqui a evidência é para esse ator, o Fábio Assunção, mas ele mostra a vida dos atores famosos e por onde eles vão escorregando, aliviando o seu sentimento de solidão. A fama traz a solidão, sintomas. Esse aqui, o envolvimento dele é com drogas. Quando você lê a reportagem, lembra de orar por esse artista, de orar pelos artistas do nosso país, que fazem tanta coisa boa, mas vivem às vezes, fazem tanta coisa ruim também, mas vivem num mundo de ilusão, num mundo de solidão. A solidão, ela atinge todas as pessoas. Alguns mitos que a gente tem, ela é fruto, de onde vem a solidão? Hoje temos a urbanização, somos um país urbano. 85% da população do Brasil já está no contexto urbano. Junto com a urbanização, a gente tem a secularização da mente, o nosso jeito de pensar. Individualismo, cada um por si, você é suficiente. Quem está hoje, esse desenvolvimento de carreira, você é o dono da sua vida, da sua carreira, o tempo todo. Então, com isso, a nossa mente secularizada vai jogando a gente para alguns nichos, e nesses nichos comportamentais começam a brotar os sintomas. E um deles é a solidão. As pessoas vivem próximas, mas distantes. Os apartamentos são cada vez menores porque você e um computador, você está ligado no mundo. Você e um computador, o seu home officer da sua casa, numa bancada, num laptop, você fala com a Alemanha, você se comunica com o mundo e você toca os seus negócios, toma as suas decisões, opera as suas contas bancárias. Quanto mais tecnológico, né, mais Marcos Amado, mais você consegue usar esses recursos. Então, urbanização, secularização, solidão. A gente sente esse efeito, nem sempre entende o que acontece. Sabe aquela história, quando a gente era criança, eu não fui criado na roça, eu já fui criado num centro urbano, mas eu sou filho de gente da roça. Então, nas férias, para onde íamos? Para a fazenda. Encontrava os primos, aquela história do
como é que chama? Fogão a lenha, que a avó vai fazer biscoito de polvilho, broa de milho para esperar a gente e tal. E você passa um mês de férias convivendo, coar o café nas 5 horas da tarde. Minhas filhas não sabem nem o que é isso mais, porque é outro contexto. E a gente foi criado diferente. Mas naquela época nós éramos mais próximos, sentido de família e tal. Isso vai deixando a gente no sentimento de solidão. Solidão atinge todas as pessoas em algum momento da vida. Esse é o primeiro mito que eu quero quebrar nessa manhã. Não é para alguns. Todo mundo, independente da classe social, do dinheiro que tem, da influência que tem, em algum momento se sente só. E eu digo que quanto mais alto você está, a probabilidade de você sentir-se só é maior. Porque se você está muito alto, você tem informações confidenciais, você precisa ser mais reservado naquilo que você diz, muito mais, a informação é muito mais privativa, então você tem um muro de proteção ao seu redor que se isola, faz isolado de algumas coisas. Então quanto mais alto você está numa posição de uma empresa, maior a probabilidade. Um outro mito é que solidão não é morar sozinho. Solidão é viver sozinho. Tem muita gente casada que está sozinho, que está na solidão. Tem muita gente que está um monte, liderando, influenciando muitas pessoas, seus funcionários, sua equipe de trabalho, e está sozinho. Tanta gente por perto, ao mesmo tempo longe de tanta gente. A outra coisa é que a solidão é uma das fontes mais evidentes do sofrimento humano. Cada vez mais as pessoas estão sofrendo por sentirem-se só. Isso, nós não temos controle dos sentimentos, a gente tem controle da decisão que nós vamos ter com esse sentimento. Uma outra coisa, existe uma diferença entre solidão e solitude. Às vezes a gente confunde um pouquinho. E hoje as pessoas não buscam a solitude, o silêncio, porque solitude e silêncio é mais ou menos como se fosse um castigo. Quando você quer disciplinar o seu filho, o que você faz? Vai para o quarto ficar sozinho. Então, castigo é ficar sozinho. Solitude é quando você se retira para um momento de privacidade, para que você possa olhar para Deus, você possa olhar para dentro de si mesmo, fazer uma análise, dar um alinhamento, sabe aquela autoavaliação de eixo? Você botar um espelho na sua frente e dizer assim, quem sou eu? Onde é que eu estou acertando? Onde é que eu estou errando? Onde eu me desviei de Deus? O que Deus quer para mim? Então, isso é muito importante, um momento de solitude. Todos nós precisamos disso. Diferente da solidão. Solidão é a reclusão. Quando você, deu uma trombada com alguém, você encolhe um pouquinho. Você se decepcionou com outra pessoa, você encolhe mais um pouquinho. Você tem um fato momentâneo na sua vida, você perdeu alguém, você teve um relacionamento interrompido, você sofreu uma decepção muito grande numa comunidade ou numa empresa que você trabalha, você vai se fechando, você vai dando passos para trás, e aí essa reclusão vai levar você para a solidão. É tão difícil descrever solidão. O que é a solidão? Sentimento. Tem algumas definições aqui. É quando nos falta um contato significativo com outras pessoas, experimentar um sentimento vazio, geralmente acompanhado por tristeza, isolamento, inquietação, ansiedade, desejo intenso de ser amado. Tem um autor, ele faz uma descrição, achei muito interessante, por isso ela está aqui, está no seu esboço. Ele conseguiu transformar em coisas visíveis aquilo que a gente sente. Olha o que ele escreveu. É uma náusea, a solidão é uma náusea que não se cura com sal de frutas. É uma ansiedade que não vem e nem vai, mas permanece com você o tempo todo, sufocando na calada da noite. É uma dor aguda que estremece o coração quando ouve uma canção antiga ou se lembra de momentos passados. Solidão é estressante e sutil, suga as energias e gera medo. Quanta dor de estômago você já teve por causa da solidão? O psicólogo cristão Craig Ellison sugere 3 tipos de solidão. Ele fala da solidão emocional, aquela quando é aquele sentimento que surge de um rompimento afetivo com alguém. Você tem um relacionamento próximo com uma pessoa, esse relacionamento é estremecido, quebrado, então você tem uma dor e essa dor é emocional. Ele fala da solidão social também,
Aquela solidão quando você mesmo, o seu contexto, quem você é, a sua maneira de pensar é muito distante do contexto, gerando distanciamento, do contexto que você vive e gera um distanciamento, então você se sente só dentro de um ambiente. Isso pode acontecer dentro da igreja, isso pode acontecer no trabalho, a falta de sentido, é incompatível o que eu preciso fazer com aquilo que eu sou. Às vezes eu converso com algumas pessoas, eles se sentem só no meio de uma empresa, porque assim, olha, a minha empresa está tão distante, a empresa que eu trabalho, os valores dela e as pessoas com quem eu convivo são tão distantes daquilo que eu penso, que eu sou uma ilha lá dentro. Então ele acaba saindo da empresa por causa disso. É uma solidão social. Tem também a solidão existencial, aquela que é a solidão quando você não encontrou ainda o propósito da sua vida. Aquela grande pergunta, para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui? Ou então aquela pergunta que a gente deveria responder, que a gente faz quando é criança, o que eu vou ser quando eu crescer? E a gente não conseguiu entender ainda o sentido da vida, o propósito, para que fomos criados. E aí então tem um vazio que eu chamo de vazio da alma. E esse vazio da alma gera uma solidão quase que permanente. Aí você diz assim, não, mas isso não é para crente, isso é para não crente. Não, eu arrisco com certeza dizer que existem muitas pessoas dentro da igreja que ainda não descobriram o sentido da vida. Não, mas quem é crente tem Jesus. Você tem a vida dentro de você. Mas você ainda não conseguiu botar essa vida para fora e viver plenamente de acordo com aquilo que Deus planejou para você. Então, mesmo entendendo, mesmo tendo Jesus no seu coração, muitas vezes você não está vivendo de uma maneira que seja condizente com aquilo que Deus quer para você. Então você tem o sentimento da solidão, faltou o seu propósito de vida. Aí é uma coisa insaciável. A solidão é um buraco insaciável. Você põe coisa, mas não enche. Uma vez eu conversei com uma pessoa crente, eu acredito que ela é crente, pelas evidências de vida, que passava por um momento muito difícil. Ela dizia assim, pastor, eu tenho uma tristeza tão grande que melhora. Quando eu vou ali no Iguatemi, eu compro um sapato de 3.000 reais, eu melhoro. Aí eu pensei assim, se eu tivesse só os 3.000 para ir lá, eu já estava feliz, né? Tô brincando. Sim, crente, mas a gente sente o vazio pela falta de sentido. Algumas coisas podem causar a solidão, tem as causas da solidão. Algumas eu já mencionei, separei em algumas causas. As causas sociais, como eu disse, tecnologia, urbanização, as redes sociais. Essa geração Y, as pessoas que têm entre 16 e 25 anos, a geração digital, são as nossas crianças, os filhos de 9, 10 anos. Esse pessoal, se a gente não trabalhar com eles agora, e não pensar nisso antes, essa geração vai ter um vazio de solidão muito grande. Porque a geração Y, a geração digital, o mundo deles é virtual. Orkut, redes sociais, e tem tantos, cada dia eu aprendo mais uma. Eu sei que está surgindo, eles vão falando. Eu estou velho, se o Lisânias é o vô, eu sou tio, né? Ontem tinha um grupo de jovens na minha casa, um pequeno grupo, as minhas filhas, eu tenho uma de 19 e uma de 17, né? Não parece e tal, porque eu sou garotão. Mas eu me sinto, eu cheguei assim na sala, aquela galera reunida e tal. E aí, tio, beleza? Puxa vida, não tem jeito, né? O Lisânias é vô, eu sou o tio. Então, por ser tio, a gente nem entende muito bem essa questão da rede social. A gente até usa, entra nela, mas eu li um artigo essa semana ensinando as pessoas a organizarem organizações que não existem. A rede social, o Orkut, é uma organização. Tem pessoas, tem funcionamento, mas não existe como organização. Se você for pegar, ela não existe. O mundo corporativo é uma causa social tremenda de solidão. Essa semana, eu e o Josué, na segunda-feira, segunda e terça, fomos na HSM, encontramos várias pessoas da igreja lá. A HSM é aquele evento, um evento corporativo de uma exposição aqui no Transamérica. E estávamos lá assistindo algumas palestras, encontrando as pessoas, e aí filtrando, olhando, mirando aquele mundo corporativo. Aquele negócio é um negócio louco, é onde vocês vivem. Algumas pessoas assim, nossa, você aqui, pastor. Pastor tem que ir lá, estou vendo onde as ovelhas estão, né? A gente vai para entender o que está acontecendo, para ouvir, para pensar.
Mas o mundo corporativo exerce uma pressão muito grande sobre as pessoas. O jeito de pensar, o jeito de funcionar, a ética corporativa, os valores que você tem que negociar para subir. Senão você chega num ponto que você não sobe dali. Dependendo daquilo que você negociar e não vender e não entregar de valores, você não sobe. Então, é uma pressão. Uma outra coisa que causa a solidão é o seu perfil pessoal, você mesmo. Bom, a maneira como você é, a sua origem de família, seus hábitos, suas habilidades, a sua escolaridade. A gente, como pastor, tem a oportunidade, às vezes, de conhecer um pouquinho mais a fundo o que acontece com as pessoas. No domingo, a gente não consegue ver isso tudo. Mas no contato pessoal você vê. Há pouco tempo eu estava ajudando um casal que, infelizmente, quando eles nos procuraram, já tinham se separado. E eu estava conversando com o marido, então, o ex-marido. Ele dizia assim: pastor, o nosso desnível social era tão grande que o meu mundo era muito diferente do mundo dela. Então eu não consegui construir uma ponte para mudar para o lado de lá e ela não conseguiu ter uma ponte para mudar do lado de cá e a gente era casado e vivia sozinho. E a gente se separou. Porque a origem familiar, as malas que eles trouxeram da casa, quando você vem da sua casa, você traz algumas coisas com você. Você vai trazendo coisas que você quer, coisas que você não quer, mas você acaba terminando numa mala desse tamanho. Perto de mim ela não é tão grande, mas ela é grande. E às vezes ela é tão pesada que a gente não consegue carregar. Também os efeitos psicológicos, às vezes a solidão existe por causa das nossas percepções, problemas com autoestima, dificuldades com comunicação, atitudes negativas, derrotistas, hostilidades, medos. Às vezes a maneira que você está num ambiente, a sua percepção, que é influenciada pela bagagem que você traz, faz você ter alguns sentimentos assim: ninguém gosta de mim naquele lugar. Ninguém me dá oportunidade. Eu sou o patinho feio lá da igreja. Então eu vou me fechando. E aí você carrega uma mala desse tamanho, da solidão. Efeitos psicológicos, também acontecimentos pontuais, lutos, perdas, doenças, viagens. Às vezes você se sente só no momento que você vai fazer uma viagem de trabalho. Isso tem muitos executivos aqui que vocês acabam viajando muito. E aí se sentem um pouco longe da família, longe da igreja, depois se acostuma, fica meio que anestesiado. Mas num primeiro momento tem uma solidão. Isso aí é simples, pastor, porque passa, eu volto para casa, a minha família está bem, eu estou bem. Mas não é, o que acontece? Você vai desenvolvendo um jeito de viver sozinho. E esse aqui é uma mina, é uma bomba silenciosa. Eu digo que ela é simples de resolver, mas ela é muito perigosa. Parece a mais leve, mas o seu poder é muito forte. Porque numa dessa que você se sente só, numa viagem corporativa, que você está trabalhando muito e tal, você é linda, loira, bonitona, e vem um cara, seu amigo, que está com você, e só uma. Aí você está trabalhando, você é séria com Deus e tal, seu marido você ama, mas naquele dia, aí pronto. Uma noite compromete os seus próximos 30 anos. Enquanto você não resolve isso, não pede perdão, não se arrepende, você fica com essa mala. E outras malas de culpa. Uma noite mata a sua vida. Acontecimentos pontuais. Também as causas espirituais. Quem me conhece sabe que eu sou um pastor que não fica espiritualizando tudo. Eu acredito seriamente que 95% da dor que você sente, você mesmo gerou. E às vezes a gente, como crente, fica jogando culpa no diabo. Foi o diabo, o diabo. O diabo às vezes tem nome, tem rosto, e é você mesmo. Uau! Mas eu não posso deixar de lado a questão espiritual, opressão espiritual. Tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Então, tudo de bom que você for fazer, pode saber que tem alguém querendo que você erre, que não dê certo. Quer alguém, o diabo é como um leão ao nosso redor, procurando a quem devorar. Então, ele quer te mandar para o buraco, ele quer me mandar para o buraco. Existe a opressão espiritual. Muitas vezes, por causa da opressão espiritual, a gente se sente só. Os pactos que a gente faz, que muitas vezes podem ser considerados pactos demoníacos. Pastor, mas eu nunca fui num terreiro, mas você teve que fazer acordo com gente que foi, você não sabe aonde você se meteu. Tem que orar e quebrar esse negócio, eu acredito nisso.
Então, as causas espirituais da nossa solidão. Mas talvez você seja aquele crente que nasceu na igreja, bonitinho, no Morumbi, a vida inteira. Né? Pastor Ari te apresentou. Pastor Ari te casou. O Lisânias agora já apresenta os seus filhos. Você tem até neto que o Lisânias está apresentando. Aí você fala assim, mas eu estou dentro dessa igreja há tanto tempo e eu sinto esse vazio. Muitas vezes a religiosidade é uma fonte de solidão. A gente viveu a igreja, a gente viveu a eclesiologia, mas a gente não viveu Jesus. A gente não viveu o que Jesus mandou. O fato de você ser da igreja há 30 anos não te deixa isento desse sentimento de cair nesse buraco. A idolatria. Ah, mas nós não adoramos imagens, mas você adora o seu dinheiro, você adora a sua posição, você adora o seu pedigree, eu sou da família tal. Lá no interior isso tem mais peso ainda, né? Que tem poucas famílias de nome, aqui tem mais, mas você tem a alta society, a revista que você sai, o shopping que você compra. A gente não está percebendo que o mundo nos direcionou para vivermos sozinhos, isolados. Não tenho nada contra, coisa linda esse lugar, a Cidade Jardim, mas você vai morar numa cobertura, quem comprou vai morar numa cobertura de 17 milhões de reais. Ele vai passar por um lugar super seguro, ele vai para um outro prédio que deve custar mais alguns milhões, ele já trabalha ali. Depois ele desce para gastar o dinheiro dele e encontrar os amigos no mesmo lugar. Quer dizer, ele fica em alguns 1000 metros quadrados. E o relacionamento, uma bolha. Você pode estar no alto do topo de um prédio, que custou muito dinheiro, que poucas pessoas do nosso país terão acesso e pode estar sozinho. Nada contra quem mora lá, muito pelo contrário. Queremos que todas as pessoas ouçam falar de Jesus e se rendam a Ele. Amém? Mas você fala assim, puxa, que pastor deprimente. Você vim aqui, já cheguei meio mal na igreja hoje, esse pastor ainda vem, parece que ele veio jogar tudo em cima de mim, né? Eu quero mostrar para você também que muitas pessoas na Bíblia tiveram esse mesmo sentimento. Tem algumas anotações no seu sermão, no seu esboço, tem os textos, eu não vou ler agora por questão de tempo, mas o próprio Davi, no momento da sua queda, olha o que ele escreveu, sou como uma coruja, Salmo 102, verso 6, sou como uma coruja do deserto. Ele não era nem só uma coruja, era uma coruja do deserto, como uma coruja entre ruínas, não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado, cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo. Davi estava mal, consequência do seu pecado. Jeremias, por outro motivo, Jeremias ficou indignado com o pecado do seu grupo, o pecado do seu povo, e ele diz assim, Jeremias 9, verso 2, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me deles. São todos adúlteros, um bando de traidores. Eu já me senti sozinho, mas eu nunca quis morar no deserto. Vocês imaginam como Jeremias estava mal. Além de se sentir só, ele falou assim, eu prefiro ficar no deserto, numa cabana, do que viver aqui, no meio desse povo adúltero, longe de Deus. O apóstolo Paulo, brilhante, intelectual, somava o Marcos Amado vezes 5, dava Paulo, eu acho, né? Brilhante, intelectual, inteligente, crente. Olha, Marcos, que propaganda, hein? Depois a gente acerta. O autor da toda a teologia pastoral da igreja neotestamentária, as cartas pastorais, Paulo, que era membro do Sinédrio, que tinha uma formação brilhante, que lutou pelo evangelho, que plantou muitas igrejas. Sabe como ele termina a vida? Numa prisão. Numa prisão não por ter feito nada errado, mas por ter lutado pelo evangelho. E olha como ele se sente. Ele escrevendo para Timóteo, seu discípulo, ele escreve assim, procure vir logo no meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Quando você vier, traga a capa, ele pede algumas coisas, e depois ele fala ali, eu coloquei um negrito aí, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Apesar da intelectualidade, apesar de ser brilhante, no final ele ficou sozinho. Tem pessoas comuns como eu, você, gente do nosso meio que também passa por isso. Tem a Lloyd, cadê a Lloyd? Eu não estou vendo a Lloyd. Vem cá, Lloyd. A Lloyd vai contar para nós nessa manhã, vai dar o seu testemunho de como ela se sentiu
como Deus tem trabalhado com ela na questão da solidão, no seu ambiente, na sua história de vida. Podemos receber a Lloyd com uma salva de palmas. Bom dia, irmãos. Tem uma deficiência. Meu nome é Lloyd. Sou cristã codependente em recuperação. Minha insanidade antes da recuperação era de querer ver todos bem, principalmente os da minha casa. Eu tinha receio de dizer não queria desagradar as pessoas. Por conta desse sentimento, essa doença, eu vivia sobrecarregada e tinha muita enxaqueca. Todos me achavam boazinha, mas essa mala eu já trazia desde solteira. Meu relacionamento com Deus era de ler a Bíblia, sabia muitos textos, orava com os meus filhos, com meu marido, íamos aos cultos, éramos superativos e parecia que tudo estava bem. Minha atitude para com os outros era às vezes de ficar chateada quando os meus préstimos não eram reconhecidos. Isso é próprio do codependente mesmo, né? Hoje é que eu sei disso. Meu fundo de poço foi quando descobri que meu casamento havia acabado. Me senti só, envergonhada, senti que o chão tinha saído dos meus pés, fiquei com medo do futuro e fiquei muito mal. Tinha os 3 filhos, eles estavam na adolescência, eles ficaram muito mal, revoltados, e todas as doenças deles que estavam camufladas vieram à tona, emocionalmente falando. Minha vida se tornou um caos. Eu já não sabia quem eu era, pois eu havia me dedicado todo aquele tempo ao meu lar, meu marido e os meus filhos. Perdi minha identidade. Pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim e me ajudasse a sair daquela situação. Fiz terapia, li muito, procurei os amigos, mas muitas vezes eu preferia ficar só mesmo, estava desesperada. Até que um dia fui convidada a participar do Celebrando. Quando cheguei no grupo, ouvi as pessoas confessando seus pecados, suas feridas, suas dificuldades. Aí falei, meu Deus, que liberdade é essa? Todos somos iguais, todos temos dificuldades, não só eu. Eu achava que na igreja as pessoas não podiam contar seus problemas, suas fraquezas. Isso não é o evangelho, né, irmãos? E eu pensava, que iriam pensar de mim se eu falasse isso? Puxa, que quanta liberdade. Aí foi dito no grupo que Tiago diz em Tiago capítulo 5, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Meu relacionamento com Cristo influenciou minha recuperação, porque cada dificuldade, decisões, dúvidas, eu aprendi a entregar nas mãos deles, no altar. Aí eu tinha forças para caminhar, me acalmar a cada passo, me tornando assim amigo de Jesus a cada vez mais. E também descobri que só Ele poderia devolver minha sanidade. Esse trabalho tem me ajudado a me conhecer melhor e tratar as feridas, me fazendo passar por todas as etapas, que é um processo, pois são coisas de muito tempo. E também a enxergar a graça de Deus. E também a frase que Jesus falou, está consumado, eu não tenho de fazer mais nada. E atendi ao vinde que ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o passo nesse tratamento que me tocou mais foi o terceiro, que diz, conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minhas vontades aos cuidados e controle de Cristo. Felizes os humildes. Agora tenho dado limite às pessoas, a começar pela minha casa. Tenho liberdade de expressar meus pensamentos e sentimentos. Não me preocupo mais com o que os outros vão pensar de mim, mesmo porque Deus me conhece e já fui aceita por Ele. Já não tenho mais enxaquecas, faço as coisas só que estão ao meu alcance e me sinto livre. As áreas antigas que desapareceram era o desejo que eu tinha de mudar as pessoas, querer que elas
pensassem igual a mim, a começar pelos meus filhos. Então eu descobri que eu não sou Deus, eu não posso fazer isso. O meu caminhar com Deus já não é mais superficial. Agora eu tenho convicção de que só Ele pode mudar as pessoas. Aprendi a depender dele, aprendi a depender deles e percebi que Ele é um Deus pessoal. Sinto maior firmeza em tudo que faço e não ando mais com medo. Ele é meu amigo de verdade, em todas as horas. Já não me sinto só, a solidão foi embora. Alguns dos grandes benefícios que recebi por trabalhar no Celebrando nesse programa é que a gente aprende a viver um dia de cada vez. Eu vivi às vezes todos os dias, é um terror, é uma ansiedade infernal. Agora sei quem eu sou, minha identidade em Cristo, aprendi a aceitar as coisas que não posso mudar e a coragem para mudar o que posso. Tenho mais misericórdia com os que sofrem. E outra coisa, gente, impressionante, é que eu aprendi quem sou eu e quem é o outro. Porque estava uma bagunça, eu não sabia mais quem eu era, porque eu vivia a vida dos meus filhos, dos meus maridos, dos vizinhos, dos amigos, de todo mundo, me preocupava com todo mundo. Mas agora eu sei quem eu sou. Estou muito feliz por participar desse programa, pois aqui está baseado na palavra de Deus. E é ela quem nos transforma. Aqui a gente aprende a desenvolver uma amizade com Deus. Enquanto caminhamos com Ele, vamos sendo curados. Esse programa nasceu no coração de Deus. Creio que é da vontade dEle que tenhamos liberdade em Cristo, que não mais sejamos escravos de um vício, maus hábitos, ressentimentos e tudo isso que tem nesse porta-malas aí, né? E porque nessa vida nós vamos mais perder do que ganhar. E quem já não passou por tantas perdas, esses ressentimentos? Basta dizer que todos somos pecadores, né? Então, irmãos, como igreja do Senhor Jesus, eu gostaria que Deus tocasse mesmo no coração de vocês, para que vocês tratassem dessas feridas emocionais. Assim você vai estar louvando a Deus com toda a liberdade, sabendo quem você é e quem Deus é. Que Deus abençoe e obrigada por ter me ouvido. Obrigado, Lloyd. Solidão tem cura. Eu quero ir para a parte prática. O que nós podemos fazer diante de Deus para isso? Primeira coisa, o primeiro passo. Você pode acompanhar no seu esboço. Reconheça que a solidão é real. Reconheça que a solidão é real. Não é pecado você se sentir sozinho. Não é pecado. É pecado, muitas vezes foi o pecado que te levou a esse sentimento. Mas não é pecado. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Deus, porém, consola os abatidos. Se você quer ser curado, o primeiro passo da cura, o primeiro passo da libertação é reconhecer que isso é possível, que você pode estar sentindo assim ou vivendo sozinho. Segundo passo, aceite o de Deus, aceite o cuidado de Deus para a sua vida. Aceite o cuidado de Deus para a sua vida. Deus não é desejo de Deus que você viva só. Vamos colocar essa na primeira pessoa e dizer, não é desejo de Deus que eu viva só. Vamos repetir isso? Não é desejo de Deus que eu viva só. Deus, que ele diz em Mateus, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal. Deus está disponível, Deus quer transformar a sua vida. E o caminho é a graça. Nós estamos ouvindo isso todos os domingos. A graça me basta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu preciso me entregar o controle da minha vida a Deus. Talvez você está aqui nessa manhã, você ainda não sabe o que é isso, entregar o controle da sua vida a Deus. Basta você confessar Jesus como Salvador, crer nele como Filho de Deus que está vivo e se render totalmente a Ele. Se você não sabe como fazer isso, a gente pode te ajudar. Tem muita gente aqui que pode te ajudar a fazer isso, a entender um pouco mais disso. Mas é importante você entregar sua vida a Jesus. E se você já é cristão, se você já tem um compromisso com Deus, você precisa voltar para Deus e fortalecer o seu relacionamento com Deus. Aceite o cuidado de Deus para a sua vida. E é o terceiro passo.
Alimente a sua mente e o coração com a palavra de Deus. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Muitas vezes, quando nos sentimos só, o mundo está indo para as drogas, outras pessoas vão para outros caminhos, alguns vão procurar os amigos, e aí por algumas horas ele tem a sensação de que passou, mas o alimento para a solidão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Vai se alimentar daquilo que pode preencher o vazio da sua alma. O que tem dentro de você? Aquilo que tem dentro de você vai te trazer vida ou vai te levar para a morte? A palavra de Deus te traz vida. Alimente-se da palavra. É ela que vai dissipar aquela nuvem, aquela neblina que muitas vezes você vive e nem se enxerga. Quarto, ative o círculo de verdadeiras amizades. Importante também. Eclesiastes 4. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. É importante ter amigos, é importante se relacionar com pessoas. A igreja é um excelente ambiente para isso. Às vezes você, por uma trombada, você deu um passo para trás, alguém te magoou, você deu mais um passo, você não concordou com alguma coisa, botaram um carro na frente da igreja, você ficou chateado, você deu um passo para trás, e você vai indo para trás, e você vai criando redomas e se isolando. Vença as barreiras. Reative os seus círculos de amizade. Um pequeno grupo, você pode participar de um pequeno grupo. Ali você vai se aproximar de pessoas e pessoas vão se aproximar de você. Nós temos falado bastante sobre o Celebrando a Recuperação. Celebrando não é um programa de mudança comportamental. Celebrando é um ambiente onde você vai poder se enxergar e enxergar Deus. E saber que Deus tem um plano lindo para a sua vida. Você pode servir no ministério da igreja. É tão interessante, algumas pessoas vêm para o coral da igreja, porque o coro da igreja é uma festa. Ela é uma rede de relacionamentos cristãos, né? E a pessoa vem para o coro e tal, ela faz os amigos. A hora que ela faz amigo, pastor, meu negócio não é o coro, não, estou indo para outro lugar. Não tem problema. Mas desde que você venha para servir e se integrar, não é problema. Nós queremos que você tenha relacionamentos fortes aqui dentro da igreja. Porque isso é que vai trazer, vai te libertar da solidão. E por último, fortalecer o seu relacionamento com Cristo. Jesus é o nosso melhor amigo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Proximidade com Jesus, relacionamento com Deus é o remédio para a solidão. Não tem pílulas de Barcelos. Não tem pílulas de lisânias que você toma e melhora. Eu gosto muito de conversar com Damberg. De vez em quando a minha mulher fala assim, nossa, precisa tomar uma pílula de Damberg. Né? Não tem pílula de Damberg que resolve a vida de ninguém. É Jesus. Seu relacionamento com Deus vai preencher o vazio da sua alma. Eu quero terminar lendo um texto para vocês, na intenção de hoje convidá-los a furar essa bolha. Talvez você criou uma bolha para você, involuntariamente, e você vive numa bolha, e dentro dessa bolha você está se sentindo sozinho. Esse texto não é meu, esse texto é um texto do pastor Ed René, muitos conhecem, mas um texto muito apropriado para esse momento. Ele diz assim, a vida é curta para ser pequena. Queria que você prestasse atenção. Perdão é a chave que abre portas. Cada esbarrão pode ser transformado num encontro, cada trombada num abraço e cada disputa numa partilha. A vida é muito curta para ser pequena. Pronunciada por um anônimo senhor de 80 anos lá de Palmas, no Tocantins, essa frase grudou no meu coração. Perguntei para um monte de gente o que se podia aprender com ela. A minha filha fez o melhor resumo. Curta em relação ao tempo, pequena em relação ao significado. Um dos amigos de corrida matinal fez a melhor paráfrase. A vida para muito rápido para ser insignificante. Coisa estranha é essa. De gente cujo fim da vida tem sobra de dias e falta de significado. Imagino que Deus olhe para baixo e me aponte para um anjo. Veja lá, o Ed René, o Sidney, você pode colocar o seu nome. Os dias dele estão se esgotando, mas ainda não fez nem a metade de tudo quanto sonhou. Imagino também a mesma conversa a respeito de alguém menos ocupado em viver. Veja o fulano. Ainda tem pela frente muitos dias, mas ele se arrasta como um suplicante que já gostaria de ter encerrado a jornada. Existem aqueles que passam a vida a sonhar como um avião sem trem de pouso, sempre voando sem conseguir voltar ao chão.
A respeito desses tais, a gente costuma dizer que vivem no mundo da lua. Há também os que são rasteiros, caminham como burros de cargas, pensos, cabeças voltadas para o chão, despendendo as últimas energias para conseguir dar mais um passo. Maldosamente, se comenta a respeito dos tais que já morreram e se esqueceram de enterrar. O bom mesmo é sobrar significado na vida. Como se diz no chavão popular, melhor é acrescentar vida aos seus anos do que anos à sua vida. Mas isso não é para qualquer um. Viver é uma arte. Como dizia Guimarães Rosa, é muito perigoso. Fácil é apequenar a vida, torná-la grande. É quase uma graça dos céus. Parei para me perguntar o que faz apequenar a vida. Ouvi sugestões de muita gente. A mágoa, o ressentimento, a incapacidade de perdoar, por exemplo, apequenam a vida. Quando alguém não é bem-vindo no nosso coração, tudo que nos faz lembrar a pessoa passa a ser evitado ou a fazer mal. Por causa disso, a gente deixa de ir em festa, frequentar determinado restaurante, ouvir aquela música e acaba jogando um monte de CD e livros fora. E ainda rasga as fotos lindas. A vida fica pequena. Gente, além de fazer falta, é indispensável. Quando esses sentimentos ruins dão as mãos para o desejo de vingança, então a vida fica tão pequena que parece uma gaiola. Dá arrepios só de pensar. O medo também faz apequenar a vida. Geralmente o medo aparece quando a memória encontra um arquivo danificado, uma experiência do passado mal resolvida. Cada vez que a gente se vê numa situação semelhante, a memória emocional apita e o medo aparece piscando suas luzes amarelas e lançando gás paralisante para todo lado. O medo do fracasso, da rejeição, do sofrimento. Por causa do medo, a gente perde oportunidades, rejeita ofertas irrecusáveis, evita abrir o coração, vive dizendo mais não do que sim. A culpa, essa então faz apequenar ainda mais a vida. Culpa pelo que foi feito e pelo que não foi feito, culpa falsa e culpa verdadeira, culpa por frustrar o desejo dos outros, por não conseguir alcançar o perdão estabelecido, ou mais simples, a culpa por ter feito uma tremenda besteira. Besteira grande tem consequências irreversíveis. Os efeitos não são necessariamente ruins, mas porque são besteiras, geralmente convivemos, tem consequências difíceis. Culpa das grandes são aqueles que feriram pessoas que amamos. Parece impossível tirar da memória a dor do outro, e seríamos capazes de qualquer coisa para voltar ao passado e fazer uma curva, uma esquina antes. Mas não dá. Como ouviu de uma amiga, a vida é muito curta e não dá tempo de passar a limpo. De fato, não dá para apagar as partes que a gente não gostou e transcrever somente as boas. A vida é assim, vai adiante com luzes, sombras e às vezes com alguma escuridão. O labirinto construído pelo ressentimento, pelo medo e pela culpa é quase sem solução. A maioria das pessoas fica rodando lá dentro, batendo a cabeça nas mesmas paredes e repisando o mesmo chão. Isso significa que ficam reforçando as mesmas emoções, consolidando os mesmos sentimentos e afundando ainda mais os sulcos da pele que desenham o sofrimento. Quantas marcas! São eles que deixam a pequenez da vida estampada no rosto. Minha vivência pastoral me ensinou que quase todos os conflitos vividos dentro desse labirinto podem ser resolvidos por uma só palavra: perdão. Perdoar quem nos feriu, perdoar quem nos traiu, perdoar quem nos rejeitou, perdoar quem usurpou parte da nossa vida, perdoar quem não nos aceitou, perdoar quem nos exigiu demais, perdoar quem nos exigiu de menos, perdoar quem desistiu de nós, perdoar quem nos rogou praga, perdoar quem fez sofrer as pessoas que a gente ama, enfim, perdoar um montão de gente e principalmente perdoar a nós mesmos. O problema não é apenas que a vida é muito curta, o espaço para viver é muito estreito. A gente se esbarra o tempo inteiro e a maioria dos esbarrões tende a nos fazer a vida pequena.
por isso, o perdão é uma chave que abre portas e nos remete a horizontes cada vez mais ilimitados. Cada esbarrão pode ser transformado num encontro. Cada trombada pode ser transformada num abraço. Cada disputa numa partilha. Cada caminhada numa excursão. E se é verdade que uma andorinha só não faz verão, só compartilha o céu quem oferece perdão. Perdão, essa é a chave. Se você quer tornar a sua vida grande, a vida é curta para ser pequena. Deus não quer que você viva só. Deus tem, o plano de Deus para nós é vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu queria dizer para vocês que nós não somos libertos e transformados por aquilo que nós sabemos. Nós somos libertos e transformados por aquilo que nós praticamos. Então, o meu último desafio para você nesse momento é: o que você precisa praticar para furar a bolha que você está e restaurar a sua vida e se livrar da solidão? Trocar a mala da solidão pela graça e a vida plena. Que Deus te ajude a perdoar, que Deus te ajude a procurar pessoas, que Deus te ajude a se libertar, para que você possa experimentar a vida plena em Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos ser capacitados por Ti, por isso reconhecemos a nossa fragilidade e incapacidade de sairmos deste labirinto. Mas toma-nos pela mão e leva-nos aos lugares que o Senhor tem preparado para nós. Aponta-nos o caminho de restauração. Aponta-nos, Deus, o caminho de perdoar, o caminho de voltar à prática de boas obras. Que cada um de nós aqui encontre este caminho, o caminho Jesus, através do Senhor possamos ter a vida plena que o Senhor tem separado para nós. Obrigado pela maneira como o Senhor tem nos sustentado. Continua a encorajar o teu povo, para que cada dia possamos ser e viver da maneira que o Senhor deseja que sejamos e vivamos. Em nome de Jesus. Amém.